Eu acabei fazendo uma leitura e cheguei a uma conclusão bem diferente que pode justificar a frustração que as pessoas estão tendo nas altcoins nesse momento. Desde quando começou 2025, muitas pessoas estão falando que o ciclo mudou, o comportamento do mercado mudou, e por um lado essas pessoas estão certas. Não dá, por mais que eu faça uma análise mais técnica puxando com base no que aconteceu em 2020 e 2021, que foi o último ciclo do mercado, agora as condições estão bem diferentes. Se tratando do Bitcoin, tudo permanece igual. Agora, quando a gente fala das altcoins, já é outra história. Não dá para falar que é exatamente a mesma coisa, porque se você não sabe, as altcoins não se baseiam apenas em criptomoedas e um monte de moedinha. Não, tem muito a ver com ecossistemas, tem muito a ver com redes e estruturas. Vou dar um exemplo. A BNB, a Solana, o Ethereum são ecossistemas e dentro desses ecossistemas você consegue desenvolver novas criptomoedas. Então, deixa de ser só uma cripto e vira um ecossistema, uma rede, uma estrutura. E o mais legal é que dá para você dar uma olhada, analisar como que tá cada estrutura. E um site para fazer isso se chama DeFi Llama. Aqui fica mais evidente esse ponto que eu quero te mostrar. Tá? Então é importante que você se inscreva, dê o seu like nesse vídeo, é muito importante. Você que sempre me acompanha, eu tô aqui para ajudar e a sua inscrição é extremamente bem-vinda, o seu like nem se fala. E olha só, o TVL das altcoins, pelo menos das estruturas, se você não se localiza muito bem, TVL é toda a grana que está dentro dessas estruturas, tá? Então aqui nós temos, na data que eu tô gravando esse vídeo, 117 bilhões de dólares dentro dessas estruturas, o que é dinheiro pra caramba. O mais legal é você comparar isso com o tamanho de mercado como um todo. Então, o market cap geral do mercado de cripto hoje está na casa aqui de 3,3 trilhões de dólares. 2 desse valor tem a ver com o capital do Bitcoin. Então, tem altcoin na jogada, mas a maior parte do capital que está em cripto está no Bitcoin. Isso, tirando o Bitcoin, deixando só as altcoins, eu quero que você entenda o ponto que eu quero chegar aqui. Vai resultar pra gente no gráfico Total 3 que tem como você ir tirando o Bitcoin, tem como tirar o Ethereum, tem como tirar a XRP, tem como tirar várias moedas e você vai conseguindo ver quanto de capital tem nas altcoins mesmo. Então o Total 3 ele dá uma pista de como que tá o capital do mercado de cripto tirando o Bitcoin e Ethereum, que são as duas maiores moedas. Tirando isso, a gente sai de 3,2 trilhões de dólares para 971. Vamos arredondar que o mercado de cripto, se tratando das altcoins, elas têm 1 trilhão de dólares de tamanho de mercado. Isso significa que mais ou menos 10% deste valor não está investido nas moedas e sim dentro de cada estrutura do mercado, claro, tudo somado. Então 10% do valor das altcoins está atrelado dentro das redes de cripto. Claro que tem muito mais cálculo para fazer aqui, se eu for querer ser muito exato, mas de uma forma, a grosso modo, é isso. Por que eu tô falando isso? Tá viajando? Não. Se você for pegar e traquear o TVL do mercado do mais passado, do mais lá de trás possível, a única referência que você vai ter é de 2019, metade de 2018 para frente. Mas Douglas, por quê? Aqui que é o ponto. As altcoins são recentes. Toda essa questão de TVL, toda essa questão de estrutura, de blockchain, por mais que o Bitcoin foi o gênesis do negócio, é tudo recente. Então, olha só como é que esse gráfico de valor atrelado subiu muito de 2018 para cá. Subiu de 2018 para 2022 pra caramba, depois caiu de 2022 e tá retomando agora em 2025. Isso aqui é para você entender que as altcoins, quando nós falamos de capital atrelado a essa novidade que são altcoins, começou em 2021, por assim dizer, 2020 aqui que começou a subir. Eu tava lá atrás e lá dava para ganhar muito dinheiro. Eu não vou entrar muito em assunto, mas eu botava $1.000, botava numa pool, investia numa moeda que lançava lá um site completamente aleatório de um monte de animal. Eu botava, fazia pool de liquidez, acordava com $5.000. Era assim lá atrás. Mas olha o salto que deu. Foi aquele senso de novidade do mercado. E quando o mercado está
em euforia, tem coisa nova, todo mundo vai para cima. E foi exatamente isso que aconteceu. E hoje, no mercado, tem uma cobrança muito grande da mesma coisa. Então, se aconteceu lá atrás, agora tem que acontecer a mesma coisa de novo. Então, essa é a cobrança do mercado de cripto e é o motivo da frustração de muita gente. Traduzindo isso para você entender de uma forma simples, todo mundo do mercado de cripto que tem um estudo bem pequeno vai esperar o momento das altcoins valorizarem pra caramba. Mas as altcoins não estão performando como se espera. Aí que tá o ponto. O que significa como se espera? Tem que ter alguma referência. E essa referência é justamente o passado. Só que lá atrás foi a criação de DeFi, que é todo esse ecossistema de cripto, que dá para fazer o track. Hoje a Lido é o top 1 aqui de TVL do mercado. Aave, são os 2 projetos que eu tenho na carteira, com certeza baseando nesses rankings aqui. Claro que o preço dos projetos é difícil fazer uma relação de preço e valor, porque o valor que elas têm hoje é top 1, top 2 do mercado em TVL. Agora, o preço não refletiu o valor real desses projetos e usabilidade. Então, a tendência é que isso se equilibre em algum momento e esses projetos valorizem. Só que hoje as pessoas estão com uma cobrança de, pô, sobe logo. O Bitcoin já subiu pra caramba, as altcoins não subiram, mas por que isso? De um modo simples, porque você está esperando demais de uma coisa que é recente. Mas Douglas, você fala sobre dominância, você faz uma leitura técnica falando que tem uma possibilidade mesmo das altcoins valerem muito. Eu até tinha na cabeça esse negócio de altcoin season, mas eu já não quero ficar mais falando do termo normal. Eu quero ir mais do momento, não quero ficar padronizando o comportamento. Eu quero mais no que está acontecendo e a expectativa mais possível, mais tangível de acontecer. E aí eu levo para o seguinte, a dominância do Bitcoin é um excelente termômetro para a gente ver qual que é o grau de prioridade do mercado. Se a dominância do Bitcoin sobe pra caramba, você sabe que o Bitcoin está dominando. Literalmente, a dominância do Bitcoin subindo, ele está dominando. Eu já falei várias vezes, de uma forma didática para você aprender, é trocar a palavra dominância por prioridade. Então a prioridade do Bitcoin está aumentando, as pessoas estão investindo mais em Bitcoin do que em altcoins. A prioridade do Bitcoin, a dominância, cai, significa que o mercado está priorizando mais as altcoins. Mas desde quando o mercado, o próprio Bitcoin, achou o seu fundo lá nos 15 mil e começou a subir, mais ou menos na virada de 2023, 22 para 23, a dominância, a prioridade do Bitcoin só aumentou. Então, desde lá, a gente só viu o Bitcoin saindo na frente. É a maior referência hoje. Quem tinha só Bitcoin tá rindo à toa. Só que ainda fica aquele negócio. Mas cadê a altcoin season? E de onde vem esse negócio de altcoin season? Por causa da dominância do passado, que teve derretimentos, como foi aqui de 2017 para 2018, assim como foi no ciclo passado em dezembro de 2020 até setembro de 2021. Esses períodos que a prioridade do Bitcoin caiu pra caramba, foi quando as altcoins subiram pra caramba. Foi exatamente aqui que eu fiz muito dinheiro lá atrás. Hoje, eu tô colhendo o que eu plantei lá atrás. Na verdade, eu plantei e colhi muito rápido, mas enfim. A questão é que o mercado quer isso de novo. E sendo bem sincero com você, isso é possível de acontecer. Por causa do que aconteceu no passado, por causa de altcoin season? Não. Por causa e simplesmente por este padrão gráfico que está aparecendo aqui. Então eu quero parar de trabalhar em cima de comportamentos cíclicos. Claro que eu tô falando das altcoins, tá? Não tô falando do Bitcoin. Bitcoin, ele já tem tempo de mercado a ponto da gente realmente ficar com uma tese forte. É exatamente isso que funciona. Não vem misturar as coisas, não. Altcoins é novo e não tem tanta métrica, é muito recente. Então se você falar as altcoins são cíclicas, não são porque nós não temos dados suficientes para crer nisso. O tempo de amostragem é muito curto. Só que, se você ignorar isso aí não é uma única métrica para você tomar decisão e você se basear em comportamento gráfico, a história muda. É exatamente por isso que eu aguardo a mesma coisa acontecendo por causa deste padrão gráfico que aparece que você sabe muito bem qual que é a cunha ascendente. Então sempre falo desse padrão, esse padrão é importantíssimo, um dos principais para formar topo, formar fundo e você tomar decisão. Importantíssimo. E aí, o que isso significa? Que nós estamos num caminho muito positivo para ver essas altcoins valorizando demais.
E aí entra um segundo ponto aqui. A expectativa das pessoas. Todo mundo quer isso rápido, só que o mercado tem um tempo dele. E não dá para você quebrar isso. Isso se deve ao fato de praticamente todo mundo que quer entrar em cripto entra no YouTube e vai ficar sabendo sobre bull run, vai saber sobre halving, vai saber sobre mais o quê? Sobre ciclo de alta, sobre altcoin season. Então, são termos que aumentam o número, aumenta na verdade a quantidade de consciência, aumenta a consciência das pessoas que querem investir. O que torna o mercado muito mais preparado do que o mercado normal, porque isso aí não existe em bolsa. Não existe comportamento cíclico na bolsa. O Bitcoin é a única coisa que a gente vê que realmente tem um comportamento cíclico. Então, o nível de consciência do mercado sobe. A consequência disso, em termos de mercado, é que o mercado não vai ser babinha como as pessoas pensam. Porque nós temos dois lados na história. Nós temos o lado otimista e o lado pessimista do mercado. Se você aumenta o número de consciência e pesa muito pro otimismo, o mercado perde a balança. Ele perde o equilíbrio que deve manter para criar liquidez nos dois lados para mover o preço na direção que ele tem que mover. Se você cria um desbalanceamento entre isso, o mercado perde a razão, o mercado perde literalmente a estrutura. E não funciona nada. Então, o que você tá vendo que você se sente mal, assim, pô, o mercado tá enrolando demais. Se a gente for tentar analisar isso de uma forma psicológica, juntando com a parte técnica, vai ser justamente por isso. As pessoas estão manjadas demais do ciclo e o mercado precisa atiçar um pouco dessa consciência para quebrar a tese para muita gente, para causar medo. Que aí você vai equilibrando as coisas. Exemplo prático. Semana passada eu postei o vídeo que o mercado estava caindo pra caramba, as pessoas realmente acham que o mercado acabou, o ciclo de alta acabou. Então essa é a maior conversa e antes estava todo mundo otimista, com temporadas altcoins e do nada virou. Agora você já começa a ver uma mudança nessa balança. Não tô falando só no Brasil, no mundo todo. Tem aquela galera que é doente, não vai subir, não quer nem saber, mesmo com nenhuma base técnica, o cara acha que vai subir para sempre. Então, isso é necessário. Então, quando você pensar que acabou, que não tem mais oportunidade, de não vai subir mais, pensa que os termos hoje do mercado são completamente diferentes. Não dá pra gente sacramentar que as altcoins são cíclicas, porque são recentes. Esse é literalmente o segundo ciclo da história das altcoins. O segundo ciclo. Douglas, peraí, não. Mas a dominância não tinha lá de 2018, aí teve uma queda da dominância em 2021, e agora a gente está esperando outro? Então seriam dois ciclos. Só que vamos lá, tá? 2016, 17, 18, chegou novidade no mercado. Ethereum, se eu não me engano, Litecoin. Então tinham poucas criptos. 2021 já tem mais cripto. E agora a gente está muito recente. Então não dá nem para contabilizar a primeira altcoin season da história em 16, 17, 18. Porque, literalmente, a dominância do Bitcoin saiu de 99, 90, 100% para 35%. Então, foi um senso de novidade, o mercado vai se rebalanceando. Enquanto isso, a história vai sendo escrita. Você vai vendo esses comportamentos finalmente aparecendo e quem sabe no próximo ciclo nós não tenhamos mais informação para basear a tomada de decisão. Isso é importante. Então é muito importante você saber se virar no mercado e não simplesmente ficar seguindo o que as pessoas falam. E eu reforço, tá? Cuidado com o que você assiste na internet, com o tanto de informação que você fica se atolando, porque é muito fácil criar uma narrativa a favor do que você quer. Só que você tem que ter uma mente aberta para entender o que realmente está acontecendo e ter um julgamento justo de mercado para o seu bolso não sofrer. Então, muita gente agora está desesperada, sendo que eu vejo o contrário. As condições do mercado estão completamente otimistas para a gente ter uma valorização nas altcoins. Eu só amadureci a um ponto de não ficar chamando mais de altcoin season temporadas altcoins. Eu quero agora uma alta nas altcoins e ponto. Os gráficos indicam isso para mim? Sim, senhor, sim, senhora. Então tá tudo certo. É uma questão de paciência. Eu vou ficar correndo atrás do tempo para ele fazer isso quanto antes? Não, porque você já entendeu o jogo. O mercado, ele tá com um nível de consciência altíssimo. É normal que ele quebre um pouco dessa tese para equilibrar os lados do mercado. Qualquer pessoa que conheça mercado financeiro vai concordar com isso. O mercado precisa de liquidez dos dois lados. Você já ouviu falar, liquidez, tem que ter combustível para tal movimento. Como é que o mercado vai ter combustível para cima, sendo que tá todo mundo otimista?
Pode parecer simples, que é só comprar, mas grande parte do volume financeiro do mercado vem de alavancagem, querendo ou não. Tem até um assunto que eu vou falar ainda sobre uma possibilidade de todo o mercado de cripto ser alavancado. Isso é real, eu quero deixar isso bem claro em outro vídeo. Então eu tenho muita coisa na minha cabeça, do que eu observo, do que eu analiso no mercado, que eu gosto de compartilhar. Então esse vídeo aqui foi uma pegada mais... ah, compartilhando a minha ideia, eu quero saber se fez sentido, o que que você acha, qual que é a sua análise em cima disso. Vamos fazer um bate-papo produtivo aí embaixo, então você comenta o que você achou. Claro, o seu like é muito importante, a sua inscrição nem se fala, eu tô aqui realmente para te ajudar, para criar uma consciência inteligente, e não uma consciência de manada, sendo que todo mundo tem a mesma informação. E qual que é o diferencial do cara que sabe as mesmas coisas que todo mundo? Nenhum. A chance dele ganhar dinheiro é baixíssima. Então, quero saber se você gostou desse modelo também, comenta, é muito importante eu saber o que você tá achando para eu continuar ou não com esse estilo de vídeo aqui. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.